A gente conhece várias formas de poluição. A poluição visual, a poluição do solo, a poluição das águas, a poluição do ar. Mas e a poluição sonora? Te incomoda? Professor Lucas, o IFG desenvolve várias pesquisas sobre poluição sonora, né? E fez uma especificamente sobre a questão da poluição sonora nos parques, no caso aqui do Vaca Brava. Por que foi escolhido Vaca Brava para essa pesquisa? Então, Emerson, se nós formos olhar aqui, tem pessoas andando, fazendo sua atividade física, não é? Tendo um lazer para elas, não é? Mas na realidade, com nossas medições aqui sobre a poluição sonora, nós descobrimos que elas estão imersas num alto índice de poluição sonora aqui dentro, não é? Então, em vez de terem uma qualidade de vida, estão causando problemas à sua saúde. Professora Cláudia, os nossos governantes ignoram a questão, o problema da poluição sonora? Olha, a poluição sonora ela está presente no nosso dia a dia a todo momento e muitas vezes as normas não são seguidas, né? As normas para a sala de aula, por exemplo, nós não temos normas que regulamentam o ruído em sala de aula. Nós temos normas que falam de tempo de reverberação americana que a gente está seguindo, mas a norma de 1992, que são as normas que nós estamos usando como padrão e usando a norma americana como referência. É um laboratório que pode ser utilizado chamado humus, que é um adubo orgânico, resultado da decomposição. Isso quer dizer que as nossas crianças, que passam boa parte do tempo dentro das escolas, de forma geral assim, também estão expostas a ruídos que podem ser prejudiciais para elas? Dentro de uma escola, nós temos o ruído externo da escola, que é o ruído da rua, que a gente não tem como controlar, o ruído interno, que é do próprio pátio, e o ruído interno da sala de aula. Então, esse conjunto de elementos de ruído externo, ruído do próprio prédio e o ruído da própria sala de aula vai causar um prejuízo na inteligibilidade de fala da criança. Não precisa abrir, você só molhar tipo uma farinhazinha. Mas ao colocar ele na água, ele vai ferver, porque soltando bolhas, reagindo quimicamente. Seria usado em comidas também, receitas, bolos, essas coisas de doce. Se eu tenho um ruído que sobrepõe a voz, não tem como a criança que está numa fase de, se eu pegar uma criança pequena que está aprendendo a falar, ela ter uma compreensão e conseguir diferenciar os sons da fala. As pessoas vêm para um parque para o lazer, para descansar. Não é uma ironia, porque assim, Eu também venho. o nível de ruído é tão alto, as pessoas percebem isso, professor? Existem pesquisas, Emerson, exemplo, fizeram num parque idêntico a esse, só que lá em Curitiba, com um questionário. E o questionário apontou 70%, 75% das pessoas indicam que sim, sentem a sua, não é? Esse incômodo, não é? Aqui nós fizemos as medições com o aluno, ele informalmente conversou com as pessoas e sentiu também esse mesmo resultado. Ou seja, as pessoas sentem-se incomodadas, não é? Com o trânsito, com a frenagem ali do carro, não é? Enfim, com outros detalhes também. E vocês vêm aqui para quê? Para confraternizar, tomar uma bebidinha, Descansar? descansar, ficar vendo a paisagem, as águas. Passou pela cabeça de vocês de que esse descansar tem, num contraponto, a questão da poluição sonora? Passou sim, só que uma das coisas que deram mais segurança é a questão de ter segurança no local.
porque a gente estava perto até de outro parque, né, que tem o zoológico, só que aqui tem a fiscalização, te dá uma sensação de maior segurança, mesmo com barulho ao redor. Mariana, sobre poluição sonora, quais são as reclamações mais frequentes que chegam até a Agência do Meio Ambiente? Bem, a gente sabe que muitas das reclamações é problema de vizinhança, né? Residência, tem muitos aí que acreditam que pode colocar o som na maior altura e que isso não vai incomodar ninguém. Então nós temos muitas denúncias de poluição sonora voltadas à residência, mas também acaba que sendo um tanto que relativo, porque também tem bares, boates, eventos aí em lugares que talvez nem foram autorizados ou licenciados, né, que não têm adequação acústica e que causam a perturbação do sossego e a própria poluição sonora. E as nossas casas, professora, elas são refúgio também contra ruídos? Muitas vezes não, porque vai depender novamente do material que foi utilizado na sua casa. Então, se eu tenho uma casa que o meu revestimento não é acústico e eu estou no entorno muito barulhento, eu também não vou estar protegida. Então eu vou estar num local onde eu vou querer ter um ambiente tranquilo, querer ter um sono reparador e não vai favorecer, porque no entorno tem avenidas, tem carros passando, tem bares que às vezes ficam tocando música até tarde da noite, que não respeita a lei do silêncio. Então isso vai prejudicar o sono daquela pessoa. E diante da denúncia, como é o procedimento da AMA no dia a dia? Bem, hoje nós temos uma fiscalização que, apesar do número um tanto que pequeno de fiscais, lembrando que a gente tem uma Goiânia com mais de 1.400.000 habitantes, nós temos 70 fiscais, porém nós temos o orgulho de falar que nós trabalhamos 24 horas, né? Nós temos fiscais plantonistas, nós temos forças-tarefas aí planejadas para reduzir esse excesso de poluição sonora que Goiânia vem tendo. Venho do estado de Brasília, estava na esplanada dos ministérios pedindo ajuda e venho por várias capitais do Brasil pedindo ajuda. Aqui trago o motivo dessa ajuda para chegar no programa do Ratinho. Essa pesquisa constatou que o Vaca Brava é o mais poluído? Então, nós estamos iniciando as pesquisas, Emerson, não é? Nós já fizemos aqui no Vaca Brava, fizemos no próprio IFG, não é? Fizemos no setor Marechal Rondon, não é? Estamos iniciando as pesquisas nesse sentido, não é? Nos outros parques nós não fizemos ainda, não é? Qual que seria o mais poluído, não é? Nós escolhemos esse aqui, é fácil ver, não é? A alta concentração de carros, cruzamentos, vários cruzamentos, e o mais importante talvez seja o hospital, não é? O hospital está numa região hospitalar, não é? Isso causa uma grande preocupação em nós cientistas. Na natureza, não é? Nós somos aceitáveis, nós estamos em harmonia. Nós não vamos ter altos níveis de pressão sonora por causa disso. Por quê? Não tem o ruído, e sim o som. Problemas de saúde, professora. Que tipos de problemas podem ocorrer de saúde por conta de ruído, de barulho, da poluição sonora? O ruído ele é muito perturbador e muitas vezes a pessoa não se dá conta disso. Então a pessoa pode ficar estressada e não sabe que é por conta do barulho. Ela pode ter problemas de úlcera, problemas de insônia, pode ter problema de estresse, falta de atenção. Então ela não se dá conta daquilo tudo que está incomodando ela. A senhora conseguiu ouvir? Chá, mar, nem. Existe o estudo da Organização Mundial da Saúde, a OMS, não é? Existem vários, não é?
Um dos últimos estudos que eu li na literatura, né, causa, por exemplo, demência. Nós podemos ter um quadro neurológico afetado, não é? Entre outros, distúrbio do sono, não é? Estresse, não é? Entre outros. Dentro do ônibus, o barulho hoje em dia, nos dias atuais, tá assim muito grande. Tem gente que fica escutando, né, telefone, música no celular sem fone, incomoda muito a viagem, um ônibus cheio, gente gritando o tempo todo, vendendo alguma coisa, incomoda a viagem muito. Você falou sobre o fone de ouvido, que é uma coisa da nossa cultura, né, dos jovens principalmente, né, quando usar ou não usar. Então, o fone de ouvido, ele tem que ter um limitador de intensidade, porque nós já falamos aqui que 80 dB é o limite máximo para a gente ouvir e não prejudicar a nossa audição. Quando passa de 80 dB, o tempo de exposição que a gente pode ficar é menor. Porque assim, às vezes eu estou vindo para a faculdade, eu tenho um trabalho para apresentar, estou muito concentrada. Eu quero chegar aqui concentrada naquilo. E assim, às vezes eu estou pensando naquilo que eu vou falar na hora de apresentar e tudo. E esse trajeto de ônibus, no meio desse barulho todo, acaba incomodando, me tirando a concentração. Eu tento ignorar para não surtar, porque é muito chato, não é legal. É uma situação assim que dá vontade de descer mesmo. E muitas vezes a pessoa vai andar de transporte urbano e coloca o fone de ouvido. O ruído do transporte é tão alto que para ele ouvir o som que ele quer ouvir, ele eleva. Então ele às vezes passa muito tempo no transporte e isso faz com que ele vai tendo um acúmulo de exposição. E essa exposição prolongada pode causar um prejuízo no ouvido dele, nas células ciliadas. Collects the sounds that surround us and channels them down the ear canal to vibrate the eardrum. On the other side of the drum, these vibrations are transmitted through the middle ear by minute bones. Called the cochlea, it's a small, bony, spiral tube. It's the key to how we hear the vast range of sounds that we do. If we zoom right the way in with an electron microscope, we should see something remarkable. The secret of how sound is transmitted to the brain. They're rows of minute hairs only a few thousandths of a millimeter high. As noise vibrates them, they send electrical signals to the brain which we experience as sound. Isolate one of these hair cells, so let's see what it does when we play it some music. You might recognize the tune. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 8 o'clock tonight. E qual é o impacto disso, no caso dessa poluição, nos parques, que a gente falando de Goiânia, nos parques para a fauna, para os animais que estão aqui? Então, nós não fizemos esse estudo aqui da fauna e dos pássaros, vamos dizer assim. Seria uma coisa mais biológica, não é? Eu creio que o biólogo teria que fazer um estudo científico, né? Ver se tem algo migratório. O que nós temos na literatura é desvio migratório, não é? Exemplo, se o pássaro percebe que aqui tem uma alta poluição sonora, ele não vai passar mais por aqui, ele não vai se alimentar mais por aqui. Se nós formos olhar aqui agora no parque, exemplo, o que mais causa aqui a poluição sonora é o tráfego, não é? Uma frequência dessa de um tráfego seria de 1000 Hz, ok? O pássaro tem outra frequência, então ele consegue, vamos pensar assim, conversar em outra frequência que não seja do carro. Mas concordo com você, é uma onda associativa que vai sim incidir no pássaro que esteja aqui. Aqui em Goiânia nós temos problemas que são recorrentes, por exemplo, próximos aos parques, onde acontecem muitos eventos, a pecuária também, né, já é um grande problema que não se resolvem. Eles podem sim, ao longo do tempo, serem causadores desses problemas que você falou. Esses problemas que acontecem eventualmente, eles provocam naquele dia. Esse problema que vai ser permanente é que vai causar um problema
a longo prazo. Mariana, Goiânia é uma cidade barulhenta? Eu acredito que não. Comparado a tantas outras cidades que a gente sabe que não tem uma fiscalização eficaz, não chega a ser muito barulhenta. O que está acontecendo é que não é só Goiânia, mas no nosso país como todo, nós estamos tendo um país com pessoas que não sabem respeitar o espaço do outro. Então eu acho que o que a gente mais tem que trabalhar, principalmente o nosso maior objetivo dentro de uma agência municipal do meio ambiente, é alertar a população quanto ao cuidado com o meio ambiente. Meu ambiente, minha vida, né? O meio ambiente é nossa vida. Então eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar no outro também. No caso, professor, a vegetação não é uma barreira que ajuda a não propagação do som e mesmo assim os parques têm um índice de poluição altíssimo. Se nós formos olhar, as árvores aqui do Vaca Brava estão mais internamente, não é? Ela não está protegendo quem está circulando aqui. Essa barreira tinha que ficar, não é? Talvez onde estão esses coqueiros aqui, enfim, não é? Fazer um estudo melhor. Sim, os arbustos as árvores são sim um isolamento acústico, talvez até ideal no meu modo de ver, não é que é natural. Existem outros. E há formas de evitar esses ruídos, evitar a poluição sonora, seja em casa, no trabalho, na rua? Existem 3 formas da gente evitar o barulho. Quando surge um barulho de repente, o que a gente faz como reação? A gente se afasta, a gente pode abaixar o volume ou colocar um protetor auricular. Essas são as 3 formas da gente se proteger de um barulho eventual que ocorra. Se eu posso controlar esse barulho, me afastando dessa fonte sonora que eu não consigo diminuir o volume, eu coloco um protetor auricular. Que tipo de soluções existem urbanas para solucionar ou diminuir o volume de ruído e de poluição na cidade? Um que seria, vamos dizer assim, eficaz, que eu vejo aqui, seria trocar a capa asfáltica, né, daqui. Né? Isso aqui estamos aqui no modelo rodoviário, aqui. Né? Se nós trocarmos, por exemplo, um modelo emborrachado, entendeu? O que acontece? Aqui é 1000 Hz, ele está frenando a 1000 Hz. Quando eu conecto, faço um emborrachado, eu abaixo a frequência. Então, se eu abaixo a frequência, necessariamente eu vou abaixar o meu nível de pressão sonora e eu abaixo o meu ruído. Existem, né, estudos, enfim, teria que ser um estudo. Outro detalhe seria alto fluxo de carro. Nós não podemos mudar isso, Emerson? Não podemos trocar essa região daqui? Né? Só existe essa região para passar esses carros aqui, não é? Logo perto do hospital, não é? Tem como, Emerson? Olha aqui. Tá vendo? A praça bem aqui, ela está em torno de 60 a 65, certo? Em 2021. 2026, como é que ela está? Quase tomada 65 a 70. Não é isso? Excesso assim, de complicação, né? De deterioração da... Exatamente, aumentando o tráfego. Me sinto extremamente incomodada em alguns bares que eu vou aqui em Goiânia. Por quê? Você entra no local, num bar, você quer conversar. Justamente nesse local que você vai para conversar, a única coisa que você não consegue fazer é conversar. Porque não tem tratamento acústico, não tem um local adequado que a voz se sobressaia ao ruído de fundo. À noite, quando você vai dormir, você precisa de ter
esse nível de ruído muito mais baixo, em torno de 30, 40. Então, você não controlar, não fiscalizar esses espaços de evento que ficam muitas vezes fora do horário permitido, isso você acaba prejudicando a vizinhança e favorecendo as pessoas que estão nos eventos. Então, a gente tem que ter um limite, porque muitas vezes as pessoas acordam no dia seguinte para trabalhar já cansada, porque não conseguiram dormir. Barulho, som alto é até as 22 horas? De forma alguma, barulho é qualquer hora do dia. Você pode fazer barulho 2 horas da tarde, você pode fazer barulho 10 horas da manhã. Isso é uma lenda urbana, é bom deixar claro para as pessoas, porque as pessoas que querem fazer shows nas suas casas ou em algum outro lugar, falam muito isso, né? Não, mas até 10 horas pode, até meia-noite pode. Não pode. Você não pode perturbar o sossego do outro em qualquer horário. Os órgãos fiscalizadores, não é, tendo uma atuação mais enérgica, cumprindo a lei que já existe. A lei é maravilhosa. A lei municipal é linda, ela tem que ser cumprida. Né? Existem horários e existem limites para os decibéis para isso. Né? Mas, na minha opinião, assim, além disso tudo, seria a educação. A educação dos nossos jovens, a educação da população em torno do problema. Olha, a legislação em si, né, ela é eficiente, ela é boa. Agora, colocar em prática já não é tão fácil. E não depende só da AMA. Não depende só, não é nem só da AMA. Às vezes não depende só dos fiscais, não depende só de um departamento. Eu acho que o grande lance, a grande proposta, né, talvez a ideal, seria que todas as pessoas, a gente tem até uma hashtag agora no trabalho da AMA, somos todos responsáveis. É que todos, sejam nós, sejamos os servidores públicos ou a própria sociedade, que sejam fiscais do meio ambiente. Existe uma questão de educação que é básica se o poluidor sou eu, são as outras pessoas, e isso passa por uma questão de educação também. Isso passa por uma questão de educação, de conhecimento, porque quando uma pessoa tem conhecimento dos efeitos do ruído na sua audição e sabendo que nós temos um número de células para viver o resto da nossa vida e que se a gente não proteger essas células, isso, quando a gente chegar numa idade adulta, isso vai ser prejudicial para a nossa audição. E eu usei de forma inadequada, colocando fone de ouvido, usando elementos que podem estar prejudicando e lesionando as minhas células ciliadas, vai chegar numa determinada idade da nossa vida que a gente vai ter um prejuízo auditivo. Se nós formos educados, provavelmente nós não faríamos essa poluição sonora que nós estamos vendo aqui, não é? Respeitar o próximo, não é? Simples, se você está na sua casa fazendo a festa, você colocou o seu som alto, você está respeitando o próximo? Claro que não, não é? Então parte daí. A gente está num local super tranquilo, um ruído se sobressai, prejudica. Vamos continuar?